Salve Devimon no código! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui pro canal e hoje a gente vai falar sobre Factory Pattern. Você sabe o que é um Factory Pattern? Você utiliza Factory Pattern nas suas aplicações e nos testes dos seus códigos? É isso que a gente vai discutir no vídeo de hoje, então bora lá pra mão no código. Então, já abrindo o meu VS Code aqui, a gente vai ver na prática como utilizar o Factory Pattern, que é um padrão de fábricas, né? de criar entidades, de criar dados para a gente testar principalmente. Se você não utiliza o Factory Pattern, você com certeza deveria estar utilizando em todas as suas aplicações. Bom, aqui eu tenho um projeto bem simples, tá? Inicializei um projeto Node com TypeScript, tá? As dependências aqui, apenas o TypeScript, o Types Node. Estou utilizando o TSX para rodar a minha aplicação. Então, se eu rodar aqui npm dev, ou no npm dev aqui, já deve estar funcionando a minha aplicação com um Hello World dentro do source infra main, tá? Apenas estou colocando um console.log, porque a gente não vai rodar a aplicação em si, mas a gente vai utilizar o Factory Pattern aplicado a testes unitários principalmente, tá? Vou parar de rodar a minha aplicação. Vou fechar meu método main. Eu tenho mais algumas dependências instaladas como dependências de desenvolvimento, que são as dependências do Vitest e como configurar o Vitest para utilizar ele como switch de testes. É algo que eu já comentei em outro vídeo. Vou deixar aí em cima no card para você clicar no vídeo que eu ensino a como configurar uma aplicação Nest utilizando o Vitest, e a gente pode reaproveitar a parte do Vitest para utilizar nessa aplicação aqui, Node, que não é Nest, mas funciona igual, a configuração é a mesma, beleza? Vou fechar meu package.json aqui, então, a aplicação está funcionando. Eu tenho meu vitest.config.mjs, configurando o Vitest aqui. Como eu falei, já tem isso falado no canal, tem vídeo e tem um repositório também colocado lá no vídeo referente a configurações do Vitest, beleza? Qualquer dúvida é só acessar lá o repositório ou então deixa um comentário aqui. O que é de interessante então? Vou abrir minha pasta testes. Vamos supor que aqui na minha camada de domínio eu tenha a entidade de transaction, tá? Transaction representa a entidade que a gente aqui no nosso código vai simular que faz transações financeiras. Então eu tenho essa entidade em formato de classe que ela representa como as transações são feitas na nossa aplicação, tá? Estou declarando as propriedades como propriedades privadas, que são do Transaction Props, que são essas propriedades, tá? Então toda transação tem que ter um ID, o ID de quem envia, o ID de quem recebe, a quantidade e o tipo da transação, que é um enum, que pode ser de depósito ou de retirada, beleza? E também quando foi criada esta transação. Então, passando no meu construtor, apenas estou passando props, como sendo do tipo transaction props. Então, eu estou utilizando a estratégia de criar uma variável props, passando no construtor, ao invés de passar uma a uma diretamente no construtor, tá? Então, aqui eu apenas dou this.props igual a props. E assim, então, eu tenho definindo que toda vez que eu for criar a minha entidade de transação, eu preciso passar via construtor as propriedades como um objeto que a gente pode desestruturar depois, né? E aqui embaixo apenas criei os getters, os accessors, nesse caso apenas os getters de todas as minhas propriedades, tá? Então o ID vai ser o this.props.id, tá? Tomar cuidado para não pegar só o this.id nesse caso, porque a gente está utilizando o props dentro do construtor desestruturado. Então, todas as nossas propriedades estão dentro do objeto props, ok? Faço isso para o ID, para o sender, para o receiver, para a quantidade, para o tipo e para quando vai ser criada essa nossa transação. Primeira coisa que eu queria mostrar para você de padrão é o chamado o Static Factory Method. É uma maneira da gente declarar uma função estática que cria uma nova instância da nossa entidade, né? É um método create, então ele retorna um próprio new da nossa própria classe aqui de transaction. E aqui a gente dá um spread nas props, sendo as props nossas transactions props.
E a gente vai sobrescrever alguns dados, como por exemplo, se eu não informar um ID, ele vai gerar um ID aleatório aqui para mim, tá? Não vou me apegar muito à formação de ID, de qual tipo de ID. Isso aqui é apenas um exemplo para a gente ver como aplicar nosso factor pattern nos nossos testes. E o tipo também, se não for informado, por padrão, é do tipo depósito, tá? Nada demais, apenas estou retornando um método estático que me retorna uma nova entidade, retorna um objeto da nossa entidade que a gente está declarando aqui, beleza? Bem simples, bem tranquilo, só para a gente simular mesmo. Vamos supor, então, que eu precise de uma forma rápida e prática de gerar transações, né? Aqui na minha aplicação, para eu poder testar ela depois. Então a gente pode fazer isso com os chamados factors, né? Factors nada mais são do que fábricas, né? São funções que vão criar uma ou mais entidades daquela instância que a gente precisa, tá? Então, eu criei aqui o meu make transaction factor. Eu exporto uma função que ele recebe 2 parâmetros. O primeiro parâmetro eu chamei de override. São todas as propriedades de transaction props em um array, porque eu posso gerar quantas transações eu quiser, mais de uma, e todas elas estão dentro dessa tipagem global partial, indicando que todas as minhas transaction props são opcionais, tá? Então eu não preciso passá-las obrigatoriamente, mas se eu passá-las, eu quero sobrescrever ela no índice que tiver aqui dentro do blue loop, né? Então eu crio um loop, indo de 0 até o número de quantidades que eu quero gerar, crio uma variável chamada values, que é um array vazio, e dentro desse array eu coloco, então, chamando aqui meu transaction.create, meu método estático, lembra? É um método estático aqui que eu criei aqui embaixo, na minha entidade de transação. Eu chamo esse método estático, passando então um objeto, e aqui eu apenas formato como eu quero que sejam criados todos os meus dados. Então todo ID vai ter um prefixo transaction hífen, mais o índice que começa em 0 mais 1, então transaction 1, 2, 3, até o número que eu quiser. O sender ID e o receiver ID do número que tiver. Inclusive aqui a gente pode deixar mais um, apenas para não começar em 0, apenas uma perfumaria. O amount, que é uma funçãozinha que gera uma quantidade aleatória de 1 a 100, tá? No caso, a quantidade em dinheiro aqui poderia ser reais, né? Então vai de 1 até 100 reais a quantidade, caso eu não informe. E o tipo, eu também estou gerando de maneira aleatória. Tem 50% de probabilidade de ser depósito e outro 50% de ser de retirada, tá? Isso aqui é opcional, apenas deixei assim para ter uma circunstância de testes que a gente poderia testar a quantidade de geração. Não é o caso, eu deixei aqui criando uma nova data e então sobrescrevendo naquele índice do array que eu passar a propriedade que eu quero sobrescrever e retorno isso então. Então esse é um factor pattern, tá? Eu estou criando uma função que cria dados de determinada entidade para o meu código. Isso é extremamente útil para a gente criar testes, que é o que a gente vai ver agora. Nada melhor que começar criando testes da minha própria fábrica, garantindo que o meu factory ele crie corretamente os dados quando eu for utilizar e em outras circunstâncias que a gente vai ver daqui a pouco. Eu apenas criei uma suite de testes com describe, chamei de make transaction e vou rodar alguns testes aqui. O primeiro é que eu should be able to create uma transação. Quero criar uma transação. E é aqui que o nosso factor pattern já começa a ser interessante, a já fazer efeito. Uma coisa que eu esqueci de falar é que o segundo parâmetro do meu make transaction é a quantidade. Por padrão é 1, né? Então é uma propriedade opcional da minha factory, né? Se eu não informar, por padrão ele gera apenas 1. E podendo ser por quantas eu quiser aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu chamando aqui a minha transaction desse jeito, e passo o primeiro argumento como um array de overrides, lembra que a gente fez? Se eu abrisse aqui e abrisse um objeto, eu poderia
poderia sobrescrever qualquer valor e que eu quisesse que fosse, né? Mas nesse caso eu preferi nem colocar nenhum, mas poderia, não sem problemas algum. Então lembrando, apenas criei um array, passei um array vazio aqui dentro, gerando o meu transaction. Só que esse meu transaction, ele retorna um array, né? Se a gente for ver, o array de values, né? Então, eu poderia muito bem vir aqui, e eu sei que existe só uma posição nesse índice, e falar que eu quero pegar apenas a posição 0 do meu array, né? Só que eu detesto essa notação, eu não gosto desse tipo de notação, para a maioria dos casos, porque ela é pouco explicativa, ou pelo menos ela não é intuitiva, e ficar passando o índice assim nem sempre é legal, porque se eu mudar o índice de um para o outro, isso semanticamente não faz muito sentido para mim. Uma forma melhor então da gente fazer é então desestruturar dentro de make transaction o array. Eu sei que ele vai ter só uma posição, eu retiro o transaction daqui de dentro e eu tenho um objeto de transaction aqui, tá? Então a primeira coisa é, dado que eu chamei a minha função factory, eu espero que a minha transaction, variável que eu tirei dentro do meu array, ela seja uma instância da minha classe de transaction, né? Primeira coisa, ela tem que garantir que todas as propriedades sejam exatamente as que estão declaradas na minha entidade de transaction. E que ela pertença, ela tem esse tipo estrito, né? Primeira coisa, é muito importante para a gente validar no nosso código. Segunda coisa é, eu espero que dentro do meu objeto de transaction, ele tenha a propriedade ID, ou seja, o ID foi criado. Eu espero que ele tenha o sender ID. Eu poderia validar também, por exemplo, eu espero que a minha transaction tenha a propriedade receiver ID. E por último, eu quis garantir que o meu amount seja um valor maior que 0. Lembre-se que na minha factory, se eu não passar o amount, ele gera um número aleatório entre 1 e 100, tá? Se eu vir aqui então e der um pnpm test, vou rodar ele no modo watch, dentro da minha pasta search, aliás, dentro da minha pasta tests, factories, e pegar o meu make transaction factory.expect.ts e vier no meu it e escrever .only, ou seja, o próximo teste abaixo, os próximos testes abaixo, ele vai ignorar por enquanto. Eu quero rodar apenas esse neste momento. Exatamente, ele rodou o primeiro e ignorou os outros dois. Então, o nosso primeiro teste de criar uma transaction, garantir que o mínimo, né, disso seja feito, passou com sucesso. Aqui eu deixei um console.log para a gente ver que ele retorna uma entidade da transaction com as propriedades, né, dentro do objeto de props. O ID ele criou como transaction 1, o sender 1, receiver, o amount 21, ele criou do tipo withdraw e com a data de criação na hora, tá? Se eu quisesse colocar aqui, por exemplo, como o sender ID, no sender 10, por exemplo, e o receiver ID como sendo receiver 3 e salvar e rodar o meu teste, ele ainda vai continuar passando, mas veja que o meu objeto ele respeita as propriedades que eu passei aqui, certo? Então veja a utilidade da gente usar nossas factories. Eu posso tanto gerar dados aleatórios, né? Como eu posso criar dados com algumas propriedades específicas que eu queira testar depois, que é o que a gente vai ver nos testes abaixo, tá? Então, vou deixar assim mesmo. Eu poderia até vir aqui no type dele, por exemplo, e falar que o type dele é do tipo transactionType.deposit, para garantir que isso seja um depósito, né? Tá aqui, type deposit. Então, veja que até para a nossa factory, a gente criou um teste unitário para factory, bem específico, né? É um teste unitário que a gente quer garantir que as nossas factories funcionem perfeitamente no nosso código, tá? E aí, então, se eu vier aqui agora e tirar o only e a gente vir para o nosso segundo teste, ele diz que a gente deve criar várias transações, tá? Vou parar de executar por um momento o código. Vou dar it.only. Vamos entender o que esse teste faz. Aqui eu vou utilizar a mesma estratégia. Eu vou criar um array de transactions chamando a minha factory. Dessa vez eu quero criar 100 dados aleatórios. Olha como a gente pode criar dados, um volume grande de dados com apenas uma linha de código, reaproveitando isso. Tanto nos nossos testes,
quanto em algum outro momento da nossa aplicação que a gente queira criar testes de carga, testes end-to-end com muita carga, a gente pode reutilizar isso em toda a aplicação. Isso é muito bom. A gente tem algo que é repetitivo, que a gente não está repetindo ele na mão, mas a gente está abstraindo uma lógica que faça a repetição disso de uma maneira que seja totalmente reutilizável. Eu espero, então, que a minha transactions, isso é um array de transações, ele seja uma instância de um array de transaction, né? Apenas utilizei a anotação aqui e espero que ele tenha o comprimento igual eu passei, nesse caso, 100. Se eu vier, então, rodar esse teste de novo, a gente vai ver que esse teste está passando. Eu não pus para ele logar nenhuma das transações aqui, mas pela validação do meu teste, eu nem preciso ficar dando console.log, porque eu tenho certeza que o length dele é 100. Por exemplo, se eu mudar para 99, esse meu teste vai falhar. Ele me diz que ele esperava receber 99, mas ele recebeu 100. Então isso garante para mim que eu tenho a criação correta do tamanho que eu passar das minhas transações. Beleza? Mais uma coisa validada, então, no meu teste unitário. A terceira coisa, então, eu devo criar duas transações. Transações específicas, tá? Vamos entender aqui. Eu chamo minha factory, passando um array, e eu configuro, então, dois objetos de transação, certo? Dizendo que eu quero criar exatamente duas aqui. O primeiro, então, eu coloquei com transaction 1, sender 1, receiver 2, o amount de 100. A segunda transaction 2, sender 2 e receiver 1. Veja que, então, eu estou controlando os IDs de quem recebe e quem envia, porque aqui agora, nos meus testes, eu quero validar, primeiro, que as minhas duas transações são instâncias da minha transação. Eu quero garantir que o ID da minha primeira transação seja igual ao que eu passar aqui, que o meu sender, o meu receive, o meu amount sejam iguais eu passei aqui dentro do meu expect, tá? A mesma coisa eu vou fazer para o meu segundo, garantindo então que o meu sender ID e o meu receiver ID sejam estritamente específicos daqueles que eu passei aqui. Então, nesse caso, por exemplo, no segundo, eu tenho que o sender ID é do usuário 2, por exemplo, enviando para o usuário 1. Né? E não, por exemplo, se eu enviar do usuário 1 para o usuário 1 aqui, ele já vai dar erro, falando que ele espera que quem envie seja outro usuário, seja o usuário 2 e não o sender 1, tá? Então perceba que com isso eu consigo aninhar os objetos de entrada e de saída para garantir que, por exemplo, um usuário em específico envie para o outro e eu consigo controlar isso via meus testes unitários, beleza? Claro que aqui é apenas um exemplo mais raso. Eu deveria ter outros tipos de validações, eu deveria estar garantindo algumas outras coisas aqui, como por exemplo, o ID deveria pertencer a uma entidade de usuário da minha aplicação, mas aqui para simplificar eu coloquei como uma string só para facilitar os nossos testes, para a gente entender a ideia de criar factories, beleza? Um outro ponto importante, então, é que, por exemplo, eu posso reutilizar essa factory num teste de caso de uso. Então, aqui dentro da minha camada de domínio e meus casos de uso, vamos supor que eu tenha uma classe, que eu tenha um caso de uso que construa, né, que ele faça uma transação, tá? Aqui, mesma coisa, eu criei o meu make transaction input, que são exatamente os mesmos dados que eu tenho lá na minha factory. O meu output também, tá? Apenas garantir aqui que eles tenham o mesmo tipo, para eu falar que o meu input pertence àquele tipo e a minha execução, nesse caso assíncrono, então toda função assíncrona retorna uma promise, como generic o output, tá? E aí, aqui então, o que eu faço? Eu crio uma variável transaction que se utiliza daquele nosso método estático da nossa classe para a gente, então, passando todos os dados aqui, né? Então, o ID é o que eu passar, o sender ID vem lá da entrada que eu passar, e o created@, ele gera uma data automática, então eu não preciso passar a data. E retorno esse objeto. Lembrando, eu estou apenas simulando uma situação, né? Aqui, obviamente, você deveria provavelmente estar chamando um repositório, que é um assunto que a gente vai falar mais à frente sobre o repository pattern.
Ele está chamando um repositório que vai lá chamar a função que salva no banco de dados, tá? Aqui eu estou salvando diretamente em memória mesmo e retornando isso numa variável, tá? Só para simplificar. E aí eu quero testar, quero criar um teste unitário desse criar transação. E para fazer esse teste unitário, então, eu utilizo a mesma estratégia, né? Describe. Aqui eu crio uma variável makeTransaction useCase com let, porque eu vou alterar ela depois. Aqui ela está criada como undefined nesse momento. Aqui no before each, então, eu falo que ela é uma instância de transaction useCase, tá? E aqui, então, eu vou ter meu meu primeiro teste, que diz que eu deveria criar uma transação com sucesso. E aqui, então, eu estou reutilizando a minha factory. Perceba como é útil a gente ter factories e como isso transforma o nosso código modular, com pouca linha de código e com muita reaproveitabilidade, né? Então, eu estou make transaction, retorno um array, estou retornando só um e eu passando estritamente os dados que eu quero. Aqui eu criei o ID como transaction send, receiver ID como o terceiro, o type eu falei que vai ser depósito e estou passando uma quantidade de 10. Aqui então eu crio uma variável result, que é uma variável que aguarda o meu caso de uso ser executado, o método execute async, né? Passando todo o data que eu gerei do meu factory, né? E se por um acaso eu precisasse ter um teste com mais de uma execução desse caso de uso, veja que fácil seria se eu fizesse isso utilizando a nossa factory, né? Olha que legal. Por isso que a gente faz uso do factory pattern para testar coisas assim no nosso código com muita praticidade. Aqui eu apenas estou logando o resultado e aí estou fazendo as minhas assertions, né? A primeira é que eu espero que o result seja definida, né? Ou seja, exista esse objeto. E aí eu quero verificar que o meu result.id seja igual ao transaction data.id, né? Que eu passei aqui, então tem que ser igual a esse valor. E vou validando cada campo, amount e o type, que eu falei que sempre tem que ser depósito, e aqui também, tá? Então, se eu vier aqui e rodar pnpm test watch source domain useCase makeTransaction useCase.spec e rodar esse meu teste, a gente vai ver que o teste está funcionando. Aqui eu loguei para a gente conferir que aqui o nosso result. E o nosso result, veja, ele é uma resposta que vem diretamente do nosso caso de uso, tá? Então aqui eu estou simulando que eu fiz uma chamada no banco de dados, esse dado foi criado no banco de dados e eu retornei exatamente o que o banco de dados retornaria. E veja então que o nosso result, o nosso objeto, ele tem exatamente os campos que a gente informou, tá? Aqui, como eu passei o ID transaction send, ele tem exatamente esse ID. O sender eu não passei, então ele criou um aleatório lá, seguindo a ordem do array. O meu receiver ID eu especifiquei, ele colocou igual, a minha quantidade tem que ser a mesma e o meu tipo de depósito, e ele criou automaticamente quando isso foi criado. Beleza? Então entenda quão importante é a gente usar o factory pattern nas nossas aplicações para testar desde os códigos unitários até códigos de integração, ou até mesmo testes de carga, né? de load, de stress, de carga. Veja quão funcional e quão útil é isso. Então, espero que você tenha curtido este vídeo, espero que você tenha entendido a utilidade de Factory Patterns. E me conta aqui nos comentários se você utiliza Factory Pattern e principalmente se você testa sempre as suas aplicações, beleza? É isso pelo vídeo de hoje, espero que você tenha curtido. Deixa o like aí, se inscreva no canal e a gente se vê então nos nossos próximos vídeos.